Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre literatura e inclusão, principalmente no universo infantil. A nossa convidada é a autora Celina Bezerra, que é formada em letras e tem especialização em educação inclusiva. É um prazer falar com você hoje, Celina, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Muito prazer e muito feliz com esse convite para falarmos da literatura infantil no mundo inclusivo, né? Você sabe, Celina, que eu sempre bati nessa tecla de que se você quiser um mundo melhor, com mais clareza e mais dinâmica, você precisa preparar as crianças. E eu acho que você está indo por um caminho certíssimo. Então, eu queria saber a sua opinião, qual é a importância de você ajudar a melhorar o mundo com a literatura infantil? Como é que você pode ajudar trazendo as crianças para ler um pouco mais? Então, eu acredito muito que a criança, quando ela lê, ela faz uma ponte com o mundo real, através da imaginação. Então, enquanto ela está lendo, ela está imaginando como que é aquele mundinho, aquele mundo que está na literatura, que está no livro infantil. Quando ele vai e encontra o mundo, que ele encontra uma criança com deficiência, que ele encontra uma criança com uma característica individual específica, ela acaba se lembrando daquele personagem que ela conheceu na literatura infantil. Então, eu acredito que eu ajudo nesse sentido, não só para as crianças com deficiência, mas as crianças em geral que podem estar se conectando com o mundo e tornando o mundo ao seu redor melhor. Então, eu ajudo nesse sentido. As crianças nascem sem preconceito, sem discriminação, sem nenhum tipo de relação pessimista com relação ao outro, né? E Sim, aí ela vai sendo influenciada pelos adultos e tudo mais. Quer dizer, se o livro entra na vida dela, a literatura infantil entra na vida dela, ajuda pelo menos a amenizar o impacto negativo de alguns adultos, né? exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito pessoal meu, que foi, inclusive, a mola propulsora para a minha literatura. Quando eu era criança, eu ia a um supermercado, encontrava uma criança com síndrome de Down, uma criança cadeirante, e muitas vezes o adulto que estava comigo dizia assim: não olha muito para não deixar a criança encabulada. Ah, não vá lá falar com ela não, porque ela não vai te entender. E eu cresci com essa interrogação. E quando eu tive a oportunidade de escrever, eu fui buscar essa resposta, por que não? E a criança, ela é espelho dos pais. Se ela ouve em casa, não faça isso, não brinca com essa criança, você vai pegar vitiligo, você vai pegar albinismo se brincar com essa criança, a criança vai repetir isso lá no mundo, lá fora. Exato. Você pode dar um panorama para a gente de como que está a literatura inclusiva, principalmente a infantil, no Brasil hoje? Nós temos muita coisa sendo feita, livros sendo lançados, revistas. Nós estamos falando bastante sobre isso, a literatura infantil inclusiva. Olha, atualmente sim. Quando eu lancei o meu livro, o meu primeiro livro, em 2017, eu conhecia a obra da Cláudia Werneck, que tem uma série, Meu Amigo, então tem Meu Amigo Down na rua, Meu Amigo Down na escola. Então, era uma das literaturas que eu conhecia. E havia um rapaz na Bahia, um escritor de tirinhas, né, da coleção Fala Menino, Luiz Gouveia, ele faleceu. Então, eu conheci essas duas obras. Atualmente, nós temos vários escritores que trabalham com a temática, porém, ainda muito timidamente. Tem alguns livros, eu posso citar aqui, a Joaninha Ninha, uma Joaninha que nasceu sem as bolinhas, da Miriam Leonila de Oliveira. E tem vários outros livros que tratam da inclusão, que tratam desse tema, mas ainda muito timidamente.
Você sabe que eu sou meio pioneiro nas coisas, né? Sim, Em 1997, eu sim. lancei um gibi chamado Gibi do Leme. Olha, É um gibi, é uma história em quadrinho mesmo, que era o Leme é um moleque deficiente na cadeira de roda, e ele sim, fazia as traquinagens dele lá, as que peripécias dele e tal, na bacana. cadeira de roda. Esse gibi eu ofereci para CD no primeiro Teleton, em 1997, e foi Muito 30 mil bom. exemplares distribuídos. Uau, fantástico. Muito bom, Mas foi muito só bom. essa edição também, não dei continuidade. Ah, então, eu criei uma série, né? Amigos Especiais. Então, de 2017 para cá, eu já lancei 4 livros Que e ótimo. lancei em algumas antologias, alguns livros também com tema de inclusão, não só da criança com deficiência ou com características individuais específicas, mas também a inclusão do idoso, a inclusão da criança órfã, que já é inclusão social no âmbito geral. Você falou para mim que o seu interesse ou a sua noção sobre a pessoa com deficiência começou lá no supermercado, né? Quando os Isso. adultos falavam para você, não olha muito, vai encabular, vai deixar a pessoa envergonhada, mas o seu interesse mesmo de estudar sobre a inclusão, de pensar na pessoa com deficiência e levar informação para a pessoa, quer dizer, você teve que adquirir informação antes para Sim, poder levar. Quando que sim. começou isso? Então, eu fiz uma faculdade, a graduação em letras, então eu estudei muitos autores brasileiros, era letra em inglês e suas literaturas. E em seguida eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva e conheci todas as deficiências ou características de crianças que precisavam de uma ajuda na escola, uma atenção especial na escola. Quando eu fiz logo em seguida outra pós-graduação em educação da infância com ludicidade, eu fui buscar livros nas livrarias com personagens com deficiência, para poder trabalhar a ludicidade através dos livros. E aí foi a minha surpresa: poucos ou quase nenhum livro nas livrarias com o tema ligado à inclusão. E aí eu É escrevi uma, o primeiro livro. É uma pergunta meio fora de pauta, mas eu Sim, acho que é importante esclarecer para as pessoas que existem faculdades que têm pós-graduação em inclusão. Então, sim. você fez a sua pós-graduação em inclusão em qual faculdade? Na Universidade Católica de Salvador. A Sim. graduação e a pós-graduação eu fiz Quer dizer, eles na têm lá, Universidade então, Católica de Salvador, pós-graduação em inclusão. em educação inclusiva. Que ótimo. Hoje também é referência nacional a Faculdade de Educação Inclusiva em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe também. Tem alguns cursos voltados para a inclusão muito bons na área de educação. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer livros infantis? Porque até aí você tem literatura, você escreve, você é uma escritora, é formada em letras, mas por que abordar o infantil? Como que surgiu essa ideia e qual a dificuldade que você teve de atingir esse público, né? Porque é um público rico, mas Sim. exigente. Na verdade, quando eu fiz a pós em educação inclusiva, eu já escrevi o primeiro livro, né, que foi Bruna, uma amiga Down mais que especial. Eu percebi que não haviam livros voltados para a educação infantil com esses temas. Nós temos vários livros infantis que são trabalhados nas escolas, mas voltados para a inclusão não tinha. Então, eu tentei arriscar, apresentei para a editora Inverso, que foi a editora que comprou a minha ideia e disse: não quero publicar só esse, eu quero uma série, né? Então, esse livro foi o primeiro. Depois da pós-graduação, realmente um mundo se descortinou para mim, que é o mundo da criança com deficiência ou características específicas não representadas na literatura infantil. Então, Você chegou a fazer alguma pesquisa de campo
por exemplo, conversar com crianças com deficiência, os vários tipos de deficiência, visitar instituições referenciadas nesse sentido, ou conversar com crianças mesmo que sem deficiência, né? Que gostam de ler, para você ter uma ideia de como abordar esse público? Então, na realidade, no meu artigo final da pós-graduação, que se chamava Educação Inclusiva, a prática do fracasso ou fracasso da prática. E nesse artigo, eu realmente tive contato com professores, com alunos de escolas, com diretores. Uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu coloquei no artigo é que haviam diretores que diziam assim: eu não posso receber uma criança cadeirante porque a minha escola não tem rampa para subir de cadeira de rodas. Eu não posso receber uma criança surda porque eu não tenho um professor que fale a língua de sinais. Eu não tenho um professor que entenda braille para transcrever o que está escrito para o aluno cego. E aí eu coloco justamente os diretores que deveriam levar aos donos das escolas, caso eles não sejam, né? Eles sinalizam aonde eles precisam melhorar. Falta atitude. Nós estamos conversando com a Celina Bezerra, que é escritora, e está contando para a gente sobre o universo da literatura infantil inclusiva. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.